professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver. A Segunda Guerra Mundial, poucos eventos na história mudaram o mundo de forma tão profunda, né? Hoje, com base na nossa fonte de análise, a gente vai mergulhar nas causas, nos acontecimentos e, o mais importante, nas lições que esse conflito gigantesco deixou para todos nós. Então, vamos lá. Para a gente organizar o pensamento, a análise que serve de base para a gente hoje divide o tema em 6 pontos bem claros. A gente vai seguir esse roteiro para entender cada etapa e o que ficou de tudo isso. Para começar, a pergunta que não quer calar: por que um conflito que acabou há tantas décadas ainda importa tanto? Bom, a resposta é bem direta. É impossível entender o mundo em que a gente vive hoje sem olhar para trás e entender a guerra. E a escala é algo que a gente mal consegue processar. Mais de 60 milhões de vidas perdidas. Foi o conflito mais destrutivo que a humanidade já viu. É um número que nos obriga a parar, sabe? A refletir. E é por isso que o ponto central aqui é que olhar para esse período é uma forma muito poderosa de refletir sobre as coisas que moldam a nossa sociedade. É uma lição dura, mas necessária, sobre o perigo da intolerância e o valor que é simplesmente incalculável dos direitos humanos. Certo. Agora vamos para a raiz do problema. Como isso tudo começou? A nossa fonte mostra direitinho que a guerra não surgiu do nada. Foi o resultado de uma tempestade perfeita, com vários fatores se somando. A análise aponta para 4 causas principais. E o interessante é ver como uma alimentou a outra. O Tratado de Versalhes, lá da Primeira Guerra, deixou um sentimento de revanche na Alemanha. Isso, por sua vez, abriu caminho para regimes totalitários. E esses regimes se aproveitaram da fraqueza das democracias e de uma crise econômica global que deixou o mundo todo desesperado. Foi uma verdadeira reação em cadeia. E essa foi a faísca que acendeu o fogo. A invasão da Polônia pela Alemanha, usando essa tática militar nova e devastadora, a Blitzkrieg, foi o ato que deu o pontapé inicial para a guerra em escala global. A partir daí, o mundo se dividiu em 2 lados. 2 blocos enormes que iam se enfrentar para decidir os rumos da história. E essa divisão fica bem nítida aqui. De um lado tínhamos o eixo formado pelas potências totalitárias da Alemanha, Itália e Japão. Do outro, os aliados, uma coalizão bem diversa, mas que se uniu para lutar pelo futuro do planeta. O conflito teve fases bem distintas. No começo, o eixo parecia que ia ganhar, avançando sem parar. Mas aí, em 1943, a Batalha de Stalingrado foi o grande ponto de virada. A partir dali, os aliados começaram a contraofensiva, com momentos decisivos como o Dia D, até chegar ao fim da guerra em 1945. Agora, a gente precisa parar e abordar um dos capítulos mais sombrios e dolorosos, não só da guerra, mas de toda a história humana. O Holocausto, o extermínio sistemático, industrializado, cruel, que foi orquestrado pelo regime nazista contra milhões de pessoas inocentes. O número é assustador. Estima-se que 6 milhões de judeus foram assassinados em campos de concentração como Auschwitz e Treblinka. E não só eles, mas também milhões de outras vítimas como ciganos, opositores políticos e homossexuais. Essa citação diz tudo, né? O Holocausto serve como um alerta eterno, um lembrete do que acontece quando o ódio e a intolerância chegam ao extremo. É um aviso que a gente nunca, jamais pode esquecer. Ok, vamos avançar para o pós-guerra e ver como o conflito redesenhou completamente o mapa do mundo, deixando um legado que a gente sente até hoje. O fim da guerra trouxe 4 resultados principais que definem o nosso mundo. Uma destruição sem precedentes, a busca por justiça nos julgamentos de Nuremberg, a criação da ONU como uma esperança de paz e uma ordem mundial completamente nova. E essa nova ordem mundial foi marcada por uma nova dinâmica de poder. De um lado, os Estados Unidos com uma superpotência capitalista. Do outro, a União Soviética, a superpotência socialista. E isso deu início a uma era de tensão e disputa ideológica que a gente conhece como Guerra Fria. Então, depois de passar por tudo isso, o que fica? Quais são as lições que esse evento monumental realmente nos ensina? No fim das contas, a nossa análise resume o legado do conflito em 3 lições que são essenciais para a humanidade. Que o ódio pode, sim, se transformar numa tragédia coletiva. Que a paz não é algo garantido, mas uma construção diária. E que a democracia e os direitos humanos são frágeis e precisam ser defendidos constantemente. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, uma reflexão crucial,
que não é só para os líderes mundiais, mas para cada um de nós. Como é que a gente, no nosso dia a dia, pode defender a paz? Professor Paulo PCD, onde a educação inclusiva não é futuro, é agora. E começa quando enxergamos o potencial de todos, mesmo além do que os olhos podem ver.